Agora vamos para a nossa segunda entrevista de hoje aqui do Boa Tarde Bahia. Já vai aparecer na nossa janelinha, no nosso canal do YouTube. Tenho a alegria e a satisfação de receber Tatiane Garcia, advogada, especialista em direito bancário. Tatiane, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Ótima tarde a todos. Tatiane, o Brasil chegou a uma marca de quase 9 milhões de empresas inadimplentes e uma crise hoje que a gente vive de crédito que pressiona os negócios. Aí eu te pergunto, por que empresas, mesmo com faturamento elevado, muitas delas, estão enfrentando essa crise financeira? E, na sua opinião, como especialista da área, quais são os principais sinais de alerta? Os principais sinais de alerta, hoje o cenário de endividamento, vamos primeiramente começar do começo, né? A gente vê que hoje as pessoas mantêm o high styles por conta das redes sociais, por conta dependendo do público, do ramo de atividade, eles querem mostrar-se prósperos, querem mostrar bem-sucedidos e acabam usando crédito, fazendo investimentos para alavancar e esses valores não correspondem à precificação final do seu produto. Esse é um dos grandes fatores de endividamento hoje dos médios e grandes empresários. E os fatores de risco que acabam chamando a atenção que o empresário ou o sócio deve ficar atento, que já acende ali aquele sinal amarelo? Então, primeiro a gente tem que saber qual o tamanho da sua empresa, qual o tamanho do seu caixa, se o seu caixa está em crise momentâneo, que é só um atraso de algum ativo que tinha grande para receber e depende de uma reorganização, ou se você vem aqui com sinais de alertas quando começam os atrasos relevantes, que você faz renegociações para pagar dívidas antigas, e aí com isso acaba dando avais, usando como garantias investimentos, patrimônios da sua esfera pessoal. Agora, para a gente informar ao nosso ouvinte, o nosso espectador aqui, principalmente do YouTube da Band Bahia, quando é que uma dívida empresarial ela pode atingir, por exemplo, o patrimônio pessoal dos sócios? Quando é que isso ocorre? Ocorre quando tem confusão patrimonial. São alguns fatores. Primeiro, quando aquele empresário quer um crédito rápido, fácil, para ter aquele alívio momentâneo, acaba indo sozinho lá no gerente e faz um empréstimo e dá o seu único imóvel, a maioria das vezes, como garantia daquele empréstimo. Então, isso gera não confusão patrimonial, mas ele coloca em risco o seu patrimônio pessoal. Agora, tem sim a questão de confusão patrimonial em razão da má administração empresarial, que a gente considera, teve até um recente julgamento agora em maio, que criou critérios objetivos para limites da desconsideração da personalidade jurídica. E quando que isso ocorre? Quando tem o quê? O abuso do desvio de finalidade daquela atividade empresarial ou quando tem a má gestão daquela atividade. Isso em exemplos práticos. O empresário pega e começa a pagar suas dívidas pessoais com o seu CNPJ para pagar dívidas do CPF. Convênio, plano de saúde, escola da sua família. E aí hoje, com o Sisbajude, com a teimosinha, existe uma inteligência artificial que ele consegue identificar as chaves Pix. E com isso fica configurada a desconsideração da personalidade jurídica e a confusão patrimonial daquela atividade empresarial que fugiu da sua atividade principal, que é a da pessoa jurídica. O empresário, o sócio, a gente está conversando com Tatiane Garcia, advogada, especialista em direito bancário, direito empresarial principalmente. Tatiane, se o empresário, o sócio, ele tem aquele cartão corporativo, que é o cartão da conta de CNPJ, e esse cartão ele começa a pagar a feira de supermercado do dia a dia da casa dele, ele começa a pagar uma bebida que ele toma no restaurante, ele começa a pagar dívidas do cotidiano da família dele, do CPF, vamos colocar assim. Isso pode gerar algum tipo de problema em determinado momento, de cruzamento de dados, de alegar que o que seria em tese uma dívida de empresa não está sendo ali liquidada no cartão, o que está sendo pago ali é uma dívida de CPF. Total.
Esse é um dos maiores problemas de risco patrimonial da pessoa, dos sócios, com a atividade empresarial. Quando eu acabei de exemplificar, quando ele coloca em risco, tem pessoas que não conseguem distinguir o faturamento da pessoa jurídica com o faturamento da pessoa física. Ele tem uma empresa, às vezes, com faturamento alto, que não significa lucro, e ele se acha rico e acaba se ludibriando pelos números. Então, acaba fazendo as confusões, usando exatamente esse exemplo como você utilizou, pagando custos, serviços da pessoa física, dos seus bens pessoais de consumo, com a pessoa jurídica. E diante de um cenário hoje que nós estamos com empresas altamente endividadas, ele se coloca em risco, porque facilmente será detectado o desvio de finalidade e a desconsideração da personalidade jurídica, e com isso os seus sócios passam a responder com o seu patrimônio pessoal. Inadimplência no gargalo, pressionando a empresa de uma maneira de todos os campos, atraso de folha de pagamento, atraso de folha de fornecedor, folha de pagamento do funcionário, do fornecedor. Quando é que entra, na sua opinião, quando é que o Instituto da Recuperação Judicial ela pode ser acionada? A recuperação judicial aqui no escritório, a orientação que é o último caminho. Por quê? Porque isso alerta todas a interrupção das artérias de todas as concessões de crédito, de todas as formas, de forma amigável de recuperação daquela empresa. Então, mas tem casos sim que não tem outro caminho, que se não houver a repactuação global daquelas dívidas, não houver uma estratégia milimetricamente acionada, aquela empresa não volta a ter liquidez financeira. Então, a recuperação judicial, a gente nunca teve tanto recorde hoje, você vê cada dia uma grande empresa usufruindo desse recurso de reestruturação de passivo, mas aqui no escritório a gente entende que é o último caminho, quando você não enxerga que o passivo é maior que o ativo, quando não houver diminuição das dívidas, aquela empresa não será reestruturada novamente. Tatiane, eu queria te agradecer a disponibilidade de conversar com a gente aqui na Rádio Band News. Fica aqui agora o espaço para você divulgar seu Instagram, suas redes sociais. Com certeza você tira as dúvidas ali, faz a prestação de serviço que muitos advogados fazem, né? Nos seus perfis de redes sociais. Então fica aqui agora o seu espaço. Eu quero colocar meu espaço, que é a Tatiane Garcia, advogada. Eu estou lá aberta para a minha equipe, principalmente, para ajudar, porque hoje a gente tem que ajudar a macroeconomia. Porque todos nós estamos sendo frontalmente prejudicados por conta dessas taxas altíssimas, com os preços bem elevados. E eu quero fazer um alerta, se você me permite, que eu venho recebendo muitos casos de empresários que estão procurando alívio imediato através que eles já colocaram o seu patrimônio particular em garantia, já fizeram renegociações e estão usando agora os jogos para magicamente sair do sufoco. Não vão por esse caminho. Existem outras estratégias e existem vários advogados bancários hoje especialistas. Procure um antes de você socorrer desse mecanismo. E eu sou uma delas, Tatiane Garcia, advogada. Obrigado, Tatiane, pela sua participação aqui no nosso Boa Tarde Bahia.